Seminário no Ar, curso bíblico sobre consagração e santificação, aula número 42. Santificação consiste em colocar a vida no holocausto. No livro de Levítico, lá no Antigo Testamento, agora eu queria voltar ao livro de Levítico no primeiro capítulo, quando o livro começa para falar sobre o holocausto. Era uma oferta muito especial em Israel, a oferta mais importante aos olhos de Deus. Então leiamos o que está escrito lá. Chamou o Senhor a Moisés e da tenda da congregação lhe disse: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando algum de vós trouxer oferta ao Senhor, trareis a vossa oferta de gado de rebanho ou de gado miúdo. Se a sua oferta for holocausto de gado, trará macho sem defeito. A porta da tenda da congregação o trará, para que o homem seja aceito perante o Senhor. E porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Depois imolará, matará o novilho perante o Senhor, e os filhos de Arão, os sacerdotes, apresentarão o animal ao Senhor. E diz mais lá adiante: isso tudo deve ser queimado sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O holocausto é a oferta mais importante aos olhos de Deus, porque ela significava consagração. Holocausto significa consagração. O ofertante levava um animal para dar ao Senhor. Aquele animal estava representando a sua própria vida, razão pela qual ele deveria impor as suas mãos. Imposição de mãos, na Bíblia, significa identificação. Uma vez que ele impôs, o ofertante impôs as suas mãos sobre o animal, ele está se identificando com aquela oferta. É como se a vida dele estivesse sendo queimada sobre o altar. A sua vida estava sendo colocada como holocausto. Ele estava representado por aquele animal que legitimamente lhe pertencia. Era um animal sem defeito, que bem o representava perante Deus. Era necessário, portanto, que aquele animal atendesse aquelas condições impostas por Deus, que fosse macho, sem defeito, e um animal novo, e etc. Isso fosse aquela oferta perfeita que era levada a Deus como prova de consagração. Quando alguém levava uma oferta para o Senhor, estava dizendo com isso: Senhor, a minha vida está consagrada a Ti em holocausto, e como prova eu dou este meu animal da minha propriedade para que ele me represente. Isso agradava a Deus. O cheiro daquela carne queimada de animal agradava a Deus, porque Deus via obediência, Deus via sinceridade e, acima de tudo, Deus via consagração, que era uma parte do ato de santificação. Mais adiante no livro de Levítico mesmo, Deus diz: sede santos, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Veja que coisa maravilhosa. Eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Deus queria que eles fossem todos santos para com Ele. A santificação começa com a consagração. E consagração fala de holocausto. Sempre quando você lê no Antigo Testamento ou no Novo falar de holocausto, você pensa logo: isto está falando comigo. Significa consagração. E aquele animal deveria ser entregue ao Senhor periodicamente. A pessoa deveria renovar seus votos de consagração. É o que você deve fazer continuamente. Não basta que você há 20 anos atrás tenha se decidido entregar ao Senhor em holocausto, que você tenha decidido colocar a sua vida no altar de Deus, dizendo que estava com isto se dedicando ao Senhor em holocausto. Não basta isso. É necessário renovar os votos continuamente, para que Deus continuamente saiba que você está confirmando o voto feito. Isto não é necessário do lado de Deus, é necessário do lado humano, porque o homem é assim fraco, é inconstante, é instável. O homem não sabe o que será amanhã, o homem não sabe o que será o seu futuro, o homem só sabe aquilo que é hoje.
O homem é inconstante. Hoje pode estar muito tendente para o Senhor, mas se ele não renovar o seu voto, daqui a alguns meses ou anos, provavelmente a sua vida já é completamente diferente. Ele já não é mais o mesmo. Isto é característica da própria natureza humana, fraca, tendente para o mal, tendente para o pecado. Mas o holocausto, renovado continuamente, significando a sua vida renovada em consagração, periodicamente para com Deus, atesta do amor que você tem para com Deus. Aleluia! Atesta da dedicação que você tem para com aquele que amou a você e que, para mostrá-lo, deu a sua vida no seu lugar, morrendo numa cruz do Calvário. Aquele holocausto representava Jesus Cristo morrendo na cruz do Calvário. Aquele animal era entregue representando Jesus Cristo. Portanto, teria que ser um animal sem defeito. Assim também nós nos consagramos a Deus na base de Jesus Cristo. É por Jesus Cristo que nós nos achegamos a Deus para nos consagrar. Bem, devemos ter isso em mente. A santificação consiste em renovar o voto da consagração constantemente, continuamente, de preferência diariamente. Você deve colocar a sua vida no altar de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui. Novamente eu chego à tua presença para dizer: Senhor, eu te amo, a minha vida é tua. Eu estou me separando deste mundo para pertencer a ti. Eu me alegro. Eu não estou arrependido, meu Deus, de fazer isso, de dedicar a minha vida a ti. Eu não estou arrependido. Eu não tenho saudades do mundo, Senhor. Eu quero viver para ti. Eu estou feliz contigo. Eu sei que tenho fraquezas, mas cada dia mais eu quero me consagrar a ti. Eu desejo a ti, Senhor. Oh, que maravilha! Já pensou se você fizesse isso continuamente, como as coisas não seriam diferentes? Como não seriam diferentes as coisas com você, se você continuamente se consagrasse a Deus? Deus veria isto com satisfação. Deus veria isto com bons olhos. Deus veria isto como uma prova do seu amor para com Ele. O fato de você continuamente se consagrar a Ele. O fato de você amar a Deus de tal maneira que continuamente você renova o seu voto de consagração àquele que amou a você tanto, a ponto de dar a sua vida no altar. Então você retribui da mesma maneira. Continuamente você também dá a sua vida no altar. Só que não precisa matá-la, precisa lembrar que você já morreu. Morreu sim para o mundo, você já não tem mais desejo de viver para você. Ou se esse desejo aparecer, é tentação, porque você já morreu. O fato de você ter morrido em consagração a Deus deve ser lembrado continuamente. Da mesma maneira que nós nos lembramos na ceia do Senhor, que participamos todos juntos na igreja, da morte de Jesus Cristo, assim continuamente você deve lembrar-se da sua morte. Aliás, isso é que é carregar a sua cruz. Você se lembra de que Jesus disse certa vez que aquele que quiser ser seu discípulo deveria tomar a sua cruz dia a dia e segui-lo. Você já ouviu certamente pessoas dizendo que a sua cruz é o sofrimento que carregam. Um filho rebelde, um marido beberrão, um relacionamento injusto, um problema no emprego, uma casa muito difícil, cheia de confusão. Mas isso não é cruz nenhuma, nada disso. Isso é um sofrimento que muitas vezes é resultado das decisões que você próprio tomou. Isso não é cruz. Não pense jamais que isso é cruz. Não. A cruz na Bíblia é uma atitude espontânea. O tomar a cruz é espontâneo e é uma sentença de morte. Levar a cruz às costas é sentença de morte. É lembrar-se de que você morreu. É o que você deve fazer. Dia a dia carregar a sua cruz. Dia a dia consagrar-se a Deus. Dia a dia lembrar-se de que você é um holocausto para Deus. Consagrar-se em holocausto a Deus continuamente para renovar em você mesmo o voto de morte para o mundo e de viver para o Senhor. Pense nisso, haja dessa maneira, agrade a Deus, lembrando a Deus de que você está disponível para Ele, que você se consagrou como holocausto a Ele de uma vez por todas e agora
renova esse voto de consagração todos os dias, lembrando a Deus de que Ele pode dispor da sua vida como Ele quiser, para mandar para a África, para a Ásia, para a Oceania, para mandar para o interior do Brasil, para as Malvinas, ou para ficar no Rio de Janeiro, ou para mandar para o seu próprio ambiente, para a sua própria família, para fazer de você o que Ele quiser. Agora, Jesus é Senhor. Já não mais você é Senhor da sua própria vida, mas Jesus é Senhor. Essa é a decisão daqueles que amam a Deus e que se entregam a Ele. E essa é a decisão que deve ser relembrada a cada dia. Isso é que significa o holocausto. Um relembrar continuamente de que você já morreu, de que a sua vida está sendo oferecida em holocausto a Deus, cada dia, todos os dias, por amor, porque você ama a Deus que deu a vida por você. Isto é o que o holocausto quer significar. Mas veja bem, só pode consagrar-se a Deus aquele que tem consciência de que quer tirar do mundo alguma coisa. Vamos raciocinar de uma maneira bem simples. Quando você nasce, você pertence 100% ao mundo. Quando você se converte, quando você toma a decisão de se entregar a Deus, você está dizendo para o Senhor que dará 100% da sua vida ao Senhor. Aliás, você entrega a Ele o controle da sua vida. Mas acontece que no dia seguinte você descobre que há muitas coisas que não foram entregues ao Senhor ainda. Ou seja, você descobre que da decisão até a realidade existe um descompasso grande. E então o que você fará? Você sentirá a necessidade de diariamente tornar real aquela decisão que você já tomou. Primeiro foi uma intenção, uma decisão. Agora, na prática. E então você tirará do mundo aquilo que pertencia e colocará na presença do Senhor. Um dia você consagra um pedaço do seu tempo. Outro dia você consagra o seu dinheiro que você gastava em certas coisas. Outro dia você colocará a dedicação que você tinha a certa atividade não muito nobre. Você dedicará ao Senhor aquele tempo, aquele esforço, aquela dedicação que você tinha. Outro dia, você dedicará ao Senhor uma outra coisa. Outro dia, você deixará um certo hábito não muito proveitoso. E assim por diante, você descobrirá que Deus quer a sua vida para Ele. Você descobrirá que Deus quer que você consagre a sua vida dia a dia. E você descobrirá que o holocausto é para ser repetido cada dia, a todos os dias. E então você se alegrará na presença do Senhor. Você se consagrará cada vez mais, e cada vez que você se consagra mais, você experimentará qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Enfim, o suprassumo da felicidade humana. Faça isso e você verá como é bom ser feliz assim. Amém.